noite! Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Saúde Integrativa, um programa maravilhoso trazendo informações, esclarecimentos e um papo legal que a gente sempre tem com os nossos entrevistados. Eu sou Ana Keila, terapeuta, estamos falando aqui de Caruaru, Pernambuco, e vamos hoje conversar um pouquinho com a Anne Monteiro, psicóloga, e ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre essa área maravilhosa, que a área da saúde mental, ela é uma área que está muito em evidência, não só na área educacional, ou nos hospitais, ou na vida da gente no dia a dia. Então, trouxe agora esse momento maravilhoso que a gente pode contar. Mesmo que vocês tenham dúvidas, ela vai deixar ao final do programa o telefone dela, o contato, e vocês podem entrar em contato, tá? Estamos muito felizes aqui, Anne. Muito obrigada por receber esse convite, que é uma honra maravilhosa. Se apresente, fala um pouquinho de você. É uma honra estar aqui. Obrigada. Sendo muito convidada obrigada por você para esse programa de saúde. Estou me arrepiando aqui, viu? Estou tão feliz. Saúde integrativa. Muito feliz. E falar de mim assim, eu sou uma professora, posso dizer, inicialmente, não é? Meu percurso foi acadêmico, tanto na universidade quanto em escolas, e sou psicóloga e estudo Jung. Eu estudo Jung, Carl Gustav Jung, desde 2016, pelo Instituto Quiron, localizado lá no Recife, na Madalena. E me encantei com Jung, porque eu tenho um doutorado em psicanálise e a obra de Freud é inigualável, é maravilhosa. Belíssima, né? Belíssima. Mas quando você conhece Jung, é incrível. Porque Jung, ele se estende mais. Não é? Jung, ele é atemporal. Freud viveu na época dele, no tempo dele, na religião dele, que falam, Freud é ateu. Mas Freud viveu realmente, não é? O judaico. Ele tinha um pai que seguia todas as suas origens. Não é? E Jung tinha um pai protestante, não é? Também rígido, mas que deu a Jung uma possibilidade imensa de crescimento cultural. Que bom, que bom, que bom. A gente é que se beneficia com tudo isso, porque na nossa modernidade, a gente percebe que os pais, eles também dão liberdade aos filhos. Nós também, mas nós somos de um tempo em que a gente cultuava mais na nossa região o catolicismo, não é isso? E aí, como foi tudo isso? Você receber essas informações, estudar, se aproximar do estudo de Jung. Como foi para a sua vida, quando você começou? Porque a gente vai se encantando. Eu sou também uma estudiosa da psicanálise e cada vez que eu estudo mais um pouco, a gente já passou um pouquinho de Freud, a gente está em outros teóricos, outros estudiosos, a gente já passou de Lacan também. Como é a gente dar continuidade ao estudo de Jung nesses momentos em que a gente está vivendo? Realmente, eu finalizo em 2013 meu doutorado em psicanálise e conheço Jung. Eu entro em 2013 no doutorado. E durante o doutorado, em 2016, que eu já estava finalizando esse doutorado, eu inicio com Jung em 2016. Mas é incrível. Coisas que não conseguimos pela psicanálise. Jung abre um leque imenso. Por quê? Porque o ser humano ele tem a fé. Mesmo quem não tenha, ele acredita em algo. Então, o ser humano tem a cultura, tem a fé e tem também a ancestralidade. E essa ancestralidade, que é o inconsciente coletivo, é o que o Jung se difere de Freud, que vai para um contexto, não é, todo dentro de uma perspectiva da libido. Então, esse leque que amplia o ser humano, por exemplo, você não pode tratar uma pessoa, vamos supor, um professor não um professor, mas vamos dizer, uma pessoa da feira de Caruaru, vamos dizer, um feirante de Caruaru,
a gente recebe em nosso consultório. E aí você vai tratá-lo de uma forma dentro da cultura, da ancestralidade, da fé, todo o processo que envolve esse ser humano. É como Jung dizia, ao se deparar com uma alma humana, seja também uma outra alma humana. Então, cada ser tem a sua particularidade. Aquela história, nós somos único, e isso sai também do pensamento junguiano. Eu não posso tratar um feirante de Caruaru com um feirante de Tóquio. Uhum. Qual a cultura de Tóquio? Como eles trabalham? Então, quer dizer que Jung via todo esse processo. Ele era além do tempo. Especificidade, né? De todo o local onde ele vive. Então, através disso, os olhares e as lentes que são observadas no acompanhamento psicanalítico, ele dá essa diferenciação, para que a pessoa ela possa, dentro dela, porque o contexto é que todos nós, quando chegamos num tratamento com um psicólogo, a gente traz uma demanda. A demanda de um feirante, da vida de um feirante de Caruaru, é diferente da demanda de um feirante lá em Tóquio. Cada um tem uma vivência, cada um teve uma cultura. O feirante de Tóquio tem uma ancestralidade de mais de 6.000 anos. A gente, o feirante de Caruaru, temos aqui a historicidade da nossa feira, uns 170, 180 anos. Exatamente. Né? Então, assim, cada um tem... E migraram de onde? Vieram de onde? Então, nas escutas, é isso que vai... eu digo sempre que são as lentes que Jung usa, vai perceber isso aí e vai trilhar para que ele consiga se enxergar e se perceber. Né? E a palavra cura, Anne, a gente sempre usa, a gente vê os psicólogos, médicos, a área de saúde, sempre usando a palavra cura. Como é que Jung vê a palavra cura? O que ele poderia nos trazer? É um processo de individuação. Então, cada pessoa, diante do que ela viveu, diante de todo o processo ancestral dela, ele vai em caminho, ou seja, é o processo de individuação. Cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que têm uma forma mais fácil de procurar, de lidar com os problemas, e tem pessoas que não conseguem lidar com esse problema, não é? Então, cada um tem o seu tempo. Então, é o tempo de cada pessoa. Algumas pessoas sempre nos perguntam, eu faço a parte de terapia holística e diz assim, olha, quantas sessões? Em quanto tempo? E eu sempre costumo dizer assim, o tempo é o tempo que você que vai dizer. Quanto tempo é que você ficou e está ficando bem para lidar com tudo isso que você me traz? É mais ou menos nessa perspectiva, não é isso? Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas querem algo muito palpável. Exatamente. E eu disse, eu não sei quanto tempo você demorou para chegar onde você está chegando com essa demanda. Eu não sei quanto tempo. Só em ela procurar, não é? Um psicólogo ou um terapeuta, ele já está dando o primeiro passo daquela mudança do si mesmo. Esse encontro com si mesmo, e muitas vezes ele é doloroso. Isso. Porque um autoconhecimento ele é doloroso. O quem sou eu não é tão fácil. Né? Jung levou um tempo imenso, quase a vida toda está aqui. Sim, daqui a pouquinho. Está aqui, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco ela vai falar do livro processo vermelho. Doloroso de Jung. Os estudos estão todos aí, manuscritos, né? E quando a gente fala de cura, é que o mundo está tão corrido, após esse advento da pandemia, né? Um momento pós-Covid, sobraram sequelas, o mundo virou e tem outra perspectiva de pensar, tudo é muito rápido. Como diz Bauman também, né? Tudo ficou muito líquido, muito rápido. Um escrito de Bauman, bem antes da pandemia, está se fazendo prática hoje. A sociedade líquida. A gente está querendo tudo muito rápido, a gente quer resposta rápida, a gente quer uma cura rápida. É como se a gente fosse para aquele tratamento e ele dissesse, daqui a 4 sessões eu vou voltar a quem eu era. É mais ou menos assim. A sociedade hoje, ela se encontra querendo essa rapidez, porque quer voltar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Porque é a rapidez da tela. E o que a tela trouxe para as crianças? O que a tela trouxe também para os adultos? Que houve um distanciamento. Uhum. Né? Quando a gente ficou 2, 3 anos paradinho dentro de casa, para podermos viver juntos,
Cada um pegou a sua tela e foi para o seu ambiente para poder conviver e sobreviver. Alguns conseguiram, outros também vieram com várias sequelas cardíacas, emocionais, mutilações. Muitas coisas chegaram após isso. E a gente que vive na educação também, a gente escuta essas falas dos pais, das crianças, dos adolescentes. Como é essa questão pós, que a gente não vai dizer mais a palavra, né? Mas vamos ver hoje, como é que tem chegado? Como é que você tem naquele momento, não é? Aquele momento foi um momento brusco de você procurar o si mesmo. E as pessoas não sabiam como. Porque muitas pessoas, algumas, procuram fugas. Você vive com alguém, você conhece alguém, resolve viver com aquele alguém. Mas quando você se tranca com esse alguém por 2 anos, e aí começa a ver quem é esse alguém e começa a ver quem é você. Sim. E foi isso que aconteceu no mundo inteiro. Não foi só no Brasil, foi o mundo inteiro. Né? O feminicídio aconteceu muito fora do Brasil, não é só aqui não. Sim. Os dados exatamente na pandemia, porque eles não se suportavam. Você começa a descobrir quem é você e começa a descobrir quem é o outro. Esse processo, quando não tem alguém que faça uma estrada, um caminho para esse conhecimento, que é o psicólogo, que é o terapeuta, e você está ali sozinho, vai acontecer, como aconteceu, tragédias. Muitos divórcios. E assim, coisas que a gente nem esperava. Não era só a questão da agressividade, dos gatilhos, de perceber que o outro, puxa, aquele encantamento que eu tinha quando eu fui conviver ficou diferente. Olha quanta coisa eu descobri. E quando se descobriu também, quando se percebeu estranho e não estava se conseguindo viver naquele enclausuramento, né? Porque é isso que a gente estava sentindo naquele momento. Poxa, eu não tenho o direito de ir e vir. Não foi uma lei, não foi nada, mas foi uma coisa tão, como diziam, né, na ciência, uma coisa invisível, né? Porque a virose era uma coisa invisível. E a gente precisou manter, não sabia se lavar demais, limpar demais, né? E cada um teve seu rompante. Tem várias pessoas que tiveram situações que ainda hoje elas se repetem, que é a limpeza demais, demasiada demais das coisas. Acentuou o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Foi. Muitas pessoas. E como crianças, assim, já que você percebeu também nesse universo, como foi assim, a chegada das crianças? O que é que você tinha percebido que também se acentuou? Muitos pais começaram a observar a necessidade de ser pais. Não é? Os limites começaram em casa, era necessário. Os pais passaram a brincar com os filhos. Algumas famílias cresceram bastante em termos de pai, mãe, filhos. Não importa aí, né, eu digo a função paterna, a função materna e os filhos. E eles começaram a perceber mais os seus filhos. E outros não. Outros realmente... foi impraticável ficar, porque a rotina também é uma fuga. A rotina que o ser humano encontra, eu me acordo, eu me organizo, saio para trabalhar, eu volto tal hora, e aí eu vou jantar, vejo a família, e depois eu durmo no outro dia. Quer dizer, quanto tempo você passa com a família? Então, essa rotina sustentava a relação. Sábado e domingo eu vou para um local, boto um som alto, porque aí eu não percebo ninguém, porque o som alto é uma fuga. O som alto é uma fuga do meu pensamento. Aquele som exacerbadamente alto num carro, num local que a gente vê na época de determinadas festas, cada casa com o som mais alto. Eles não querem ver a realidade. Eles não querem ouvir o que está ali. Eles precisam da música. Ponto. Que essa música pode ser escutada mais baixo. Exatamente. Mas por que se é algo que o outro vai silenciar, vai falar menos? Exatamente. Vai se relacionar menos com o outro, vamos calar aqui, porque eu vou viver esse churrasco aqui, mas eu não quero ouvir ninguém. Então você está só.
Você está só com aquela música alta. Tá, a música bem alta, todo mundo bebendo, comendo aquele churrasco, ninguém escuta ninguém, é só olhar, rir, cantar a música, e o tempo passou. Ninguém se conheceu. Ninguém se questionou. Ninguém ampliou a sua... Então, aquelas risadas de churrasco é uma selfie, falsa... o si mesmo. É uma falsa alegria, então. Não, às vezes não. Não Porque é? às Mas vezes quando a você alegria- coloca uma música ambiente, você conhece o outro. Quando você coloca uma música em que todo mundo está só ligado naquela música, todos estão ali só. Estão dialogando, né? Estão só Não sorrindo, está né? havendo uma confraternização naquele churrasco, o exemplo, né? Então, quando a pandemia chega, não tem som. Você tem que estar ali durante um bom tempo ouvindo o outro. E ouvir o outro, quando se gosta realmente daquele outro, como muitas famílias mudaram para melhor, porque eles se Aproximaram integraram mais, o casamento ficou uma maravilha, eles começaram a ver, outros desfizeram, né? Por conta disso. Pois é. E os adolescentes também, porque crianças e os pais é uma coisa. O adolescente, quando ele está passando por essa fase, do 14, 15, 16, 17, que passa por o período da pandemia e passa após, chega na escola, chega na vida social, muitas coisas foram faladas. O corpo deles falaram. E aí eu não sei se você percebeu, houve muitas crises de ansiedade. Eu tenho visto nesses últimos 2 ou 3 anos as crises de ansiedade dentro do universo da escola. Você também está em escola. A questão da mutilação, das crises de pânico. A ansiedade é aquilo que eu não quero, não posso Aquilo que eu mudar. não suporto, né? Aquilo que não posso mudar. É. Então, eu não sei que Como caminho lidar. percorrer, não sei como lidar, e aí começa esse processo da ansiedade. Né? Por quê? Porque eu quero mais rápido. E eu não consigo ir mais rápido. Não é? Eu quero terminar aquilo mais rápido. Eu quero saber qual é a próxima etapa. Então, pronto. Aí vem essa crise da ansiedade. Que é uma coisa nossa, é uma coisa da contemporaneidade. Existia antes, sim, existia, mas não como agora. Porque agora nós temos um aparelho, não é? Isso. As mídias. Então, esse aparelhinho aqui, Adoeceu ele muito. nos dá todas as possibilidades de crescimento e todas as possibilidades de adoecimento. Eu diria que a probabilidade não é 50% e 50%. A probabilidade é 80% e 20%. Por quê? Porque isso aqui não dá tempo de ler. E quando você lê, você imagina. E esse aparelho não te deixa imaginar como este objeto. Este objeto te faz, eu não digo esse livro, não é? Não o livro, o livro em termos gerais. Ele te faz imaginar. E ali não, ali já está pronto. Então, o pronto, aí eu quero ver o que é o próximo, o que é que vem depois, o que é que vem depois. E quando você se depara com uma situação que você não tem essa rapidez digital, desencadeia o processo, não é? De adoecimento. E principalmente porque os pais... Nos jovens, nos adolescentes. Por exemplo, você chega em alguns ambientes, não só em restaurantes, que é bem comum você chegar, mas você chega, por exemplo, num consultório médico, a criança ela vai ser acompanhada por um médico, a mãe está no celular, e para poder a criança não estar correndo por dentro do consultório, a criança também está com o celular. E incomoda quem está junto, né? Porque ela coloca o celular alto. Né? E ela está lá vendo TikTok, vendo várias outras coisas que às vezes não são nem filtradas pelos pais. Aquilo que os filhos estão... A questão ética também bate forte. Né? Então, assim, precisa... E isso é muito importante para que na educação dessas coisas que estão por vir, né, os pais observem mais. Né? Porque antes nós não tínhamos celular. Eu digo nossos pais. E ficávamos sentadinhos do lado dos pais. Não é aquela punição que se fala antes, não. Mas o pai conversava, a mãe conversava, e as crianças ficavam sentadinhas, olhando o movimento, levavam uma boneca, brincava, fazia o seu imaginário ali. Hoje não, hoje a criança, ela, se não tiver o celular, ela vira o ambiente de cabeça para baixo. Ah, mas é uma criança.
Existem crianças e crianças, não é? E existem educações e educações. Exatamente, não a é? gente tem que Porque observar isso. Quer queira ou quer não, as relações interpessoais entre pais e filhos, elas não perpassam pelo celular. O celular, ele vem como um advento para que a gente se separe. Eu não quero ter trabalho. Eu prefiro que meu filho esteja quieto. E ele não te conhece dessa forma. E aí, quando tira o celular... A relação mãe-filho, naquele momento que poderia ser crescida, ampliada. Por quê? Porque a situação mãe-filho é pouca hoje em dia. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora. Aquele momento de estar ali, no médico, esperando, seria um momento de conhecimento dos dois. Porque não é uma questão de tempo com os filhos, é uma questão de qualidade de tempo com os filhos. E essa qualidade de tempo, sabendo fazer, não vai ter problema com essa criança, com esse adolescente e esse futuro filho que vai te dar o retorno da tua semeadura, né? Você vai ter que colher um dia. Isso. E essa colheita está bem pesada para alguns pais. E que adulto vai ser? Que adulto vai vir oriundo dessa relação desse pai com essa mãe e esse filho e esse adolescente? Quando ele se tornar adulto, quando ele for para escolher a profissão que ele quer, quando ele for viver as relações amorosas que ele for viver, as questões religiosas que ele for viver, como é que isso vai acontecer? Se essas relações, elas foram... Eu não digo que elas foram quebradas. Elas não aconteceram. Porque se ela vem desde pequeno, já rompida, elas não foram quebradas. Elas foram construídas dessa forma. É por isso que uma pessoa ele chega no consultório, como você havia falado, quantas sessões eu vou sair daqui? Sim. E aí você vê qual a idade dessa pessoa. Vamos dizer, ela tem 30, ela tem 40, ela tem 50. Ora, durante 50 anos ela construiu aquilo ali. E vai se acabar em 6 meses? Sim. Em 3 meses? Sim. Psicólogo não dá dica. Psicólogo não dá receita. Psicólogo conduz o caminho para que você se descubra. É um autoconhecimento sendo conduzido. Nós somos aquele fio condutor, um fio norteador que você vai se descobrir. Esse é o processo terapêutico, não é? Da psicologia também. Isso, é dessa forma. Anne, e a questão... Vamos falar dos livros agora. A questão porque eles estão aqui, né? Uhum. É o seguinte, Freud conhece Jung, não é? E esse conhecimento com Jung em 1907, que eles têm uma conversa longa, porque Jung já havia lido em 1907, eles se encontram. Em 1900, Freud lança o livro dos sonhos, né? Sim, o livro dos significado dos sonhos, né? O estudo dos sonhos e tudo mais. E Jung lê e vai discutir tudo isso. E tudo isso está voltado para a libido. E Jung, nessa época, já havia os feitos dele. Ele já era diretor de um hospital, ele já tinha elaborado um processo do estudo das palavras, e esse processo deu origem àquela máquina da verdade que a pessoa fala, e ele observava a pessoa quando falava. Então, ele tinha já uma linha. Ele já tinha escrito também 2 livros, ele já era um acadêmico, jovem, interessado. Então, era exatamente a pessoa que Freud precisava, não é, para dar início a uma psicanálise não judaica. Porque a psicanálise, até então, que já estava vista na Alemanha, só judeus estavam nela. Então, ele precisava de um jovem suíço, não é? Estudioso, e não era judeu. Sim. Né? Então, para dialogar, bater um papo, tudo né? isso contou para Jung assumir essa psicanálise. Ele abre, não é, essa escola psicanalítica e Jung começa a direcionar, o diretor, uma coisa assim que ele coloca em Jung já para disfarçar mais. E aí ele rompe em 1914, né? Foram 7 anos de convivência, e Jung jamais foi discípulo de Freud.
Jung se une a Freud, é como aqui, eu e Ana Keila. Estamos conversando. Nenhuma é discípula da outra. Cada uma tem uma linha de trabalho. Eu não posso impor a ela a minha linha de trabalho, nem ela impor a minha linha, própria dela. Mas nós comungamos de assuntos que batem, não é? Que fazem um crescimento quando unidos. E Jung queria dessa forma, mas Freud não. Freud queria do jeito dele, porque já era uma pessoa que tem um contexto antigo. Freud é inigualável. Freud é Freud único, maravilhoso. Já tinha muito tempo de estudo. E foi estudo, ele quem né? começou, foi ele o corajoso, foi ele que se pôs naquela coragem de falar sobre o Édipo. E o Édipo, Jung disse realmente, todo ser humano é Édipo. Todo ser humano. E Jung, nesse rompimento, em 1914, ele já havia iniciado, não é, a escrita dos livros negros, em 1913. Aí diz, mas os livros negros, ou o livro vermelho, não. Jung confeccionou. Ele tinha um tecido vermelho, confeccionou o livro vermelho dele, esse é o tamanho original do livro que ele confeccionou. Inclusive, aqui a gente pode mostrar o escrito dele. Em alemão, porque não aparece, mas todo em alemão, ele é metade. Toda a escrita foi escaneada e os desenhos feitos à mão, a escrita naquela caneta de pena. E a metade dele vem toda a tradução. Esse livro, os livros pretos, foram escritos em 1913, e esses livros que ele tinha esse tecido preto e foi passando para a construção do livro vermelho. Não é? E o que ocorre? Ele deixa esse legado para a família dele. Esses livros são guardados num banco, lá na Suíça, num banco mesmo, banco de dinheiro na Suíça. E esse livro ele é liberado em 2009, o livro vermelho. Inclusive fez essa que é mais fácil da gente lidar e estudar. Essa parte que está traduzida aqui, não é? Ele vem para cá. Então, aqui não tem os escritos de Jung, nem tem os desenhos de Jung. Mas é o livro que a gente pode, inclusive esse está todo riscado, todo marcado por mim. É o do estudo, né? Em 2009 ele é liberado para o mundo, pelos netos de Jung. Certo. E em 2020 são liberados os livros negros. Por quê? Porque aqui está todo o processo de individuação de Jung. A gente não pode começar a ler. Eu comecei a ler esse livro depois que eu li toda a obra. Então, o processo de 2016 quando você começou, até 2019, não é? Foi para ler a obra de Jung. Primeiro você tem que conhecer a obra. E para conhecer a obra, tem Memórias, Sonhos e Reflexões. Para quem quer conhecer Jung, esse é o primeiro livro. Memórias, Sonhos e Reflexões. A partir desse livro, você entra na obra de Jung, dos 24 livros que ele escreveu. Depois você vai estar preparado para ler este. Este livro não pode ser lido sem um preparo da obra junguiana, porque você vai achar ele muito louco, porque foi depois do livro vermelho que ele escreveu toda a obra dele. A obra de Jung surge através do livro vermelho. É aqui que ele descobre os arquétipos, o inconsciente coletivo, sombra, e todo o processo, como se diz, as direções, né, os eixos norteadores da psicologia junguiana. E só agora, esse, que foi o que originou o vermelho, é lançado em 2020. Que bom. E olha, em 2020 a humanidade já tinha capacidade de compreender Jung. Ele era além do tempo. Ele era atemporal. Quando a gente lê isso aqui e se depara hoje, é incrível. Então, a humanidade, como ele disse à família, a humanidade não está pronta, porque ele faleceu em 1961. A humanidade não está pronta
para os meus livros, só para a minha obra. Porque a obra, ele transforma o livro vermelho num processo científico. A obra de Jung é toda científica. Jung conversa pessoalmente, tardes e tardes, com Einstein. A física quântica, quando surge, ela é científica. Então, ele conversa com Einstein. Tudo de Jung é científico. E aí vem toda aquela coisa pejorativa. Jung é um bruxo, Jung não sei o quê. Porque muitas pessoas utilizam Jung para as suas fés, os seus fundamentalismos. Jung não é fundamentalista. Eu digo porque ele é atemporal. Então, ele está sempre. Eu não posso dizer Jung era. Não, Jung é. Jung é atemporal. E as pessoas fundamentalistas colocam, isso é o arquétipo disso. Então, são criados outros arquétipos. Arquétipos são modelos. Modelos que são construídos num processo da humanidade. Não é? Tem o arquétipo do herói, o arquétipo do governante, o arquétipo do bonzinho. E quando a gente vê o arquétipo do herói, por que arquétipo? Por que modelo do herói? Porque todo herói, se você observar, ele tem uma fragilidade. Todo herói tem uma fragilidade. Aí vamos lá, o super-homem, ele tem a criptonita. Não é? Todo herói tem uma fragilidade, se a gente observar nos filmes. Não é? Não tem aquele então, que vence eles foram tudo. Baseados... É uma coisa que vem pela humanidade. Pela humanidade, eu estou dizendo assim, que pelas observações de quem escreveu os desenhos, né, as escritas, sempre se deixa frágil. Parece-me que vem baseado em algo, eu não digo da construção desse pensamento de Jung, mas parece que é preciso se deixar uma coisa aberta para que haja um duelo ou uma discórdia entre aquele ser. Não só ele, a Mulher Maravilha... Você vai ver na Branca de Neve, né? Você vai ver em outros também. Tem um arquétipo de ser bom, mas tem uma fragilidade. De ser um salvador, mas tem uma fragilidade. Inclusive, tem uma estudiosa de Carl Jung, né, Marie von Franz, que escreve exatamente sobre os complexos. Complexo de Cinderela, complexo da Bela e a Fera. E aí, quando a gente lê, a gente observa, né, qual aquela princesa, né, aquela situação dos contos de fada que mais te chama a atenção. E por aí a gente vai. É por isso que eu trabalho com filmes. Com filmes, né? A gente está pensando, a gente está vindo aí também com outros episódios do nosso Saúde Integrativa. Vamos entrevistar a Anne novamente. Falando também de outras áreas, né? Vamos falar das mandalas, vamos falar dos arquétipos. E aguardem mais um pouco que a gente está aí programando. Esses programas de saúde integrativa só vêm colaborar para que a gente se entenda melhor e a gente se aproxime, né? Sem medos, para que a gente possa se ver. Eu digo sempre, a terapia, quem procura é porque está preparado para começar a trajetória. Quem deixa ainda e fica observando de longe, assiste o programa, é para justamente se aproximar e se perceber. Eu vou agora? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado para ouvir? Porque é muito mais fácil eu falar do outro. E aí tem aquela frase massa, né? Quando João fala de Pedro, né? Ele está falando muito mais de João do que de Pedro. Então, quando eu estou relatando algo que eu estou vivendo na minha família, no meu trabalho, nas minhas relações, quando eu falo do outro, eu estou falando muito mais de mim. Porque o outro não sou eu. E essa dificuldade da gente dividir isso, por isso que quando a gente está na escuta, né, fala um pouco sobre a sua família. Aí ele fala da família, fala. Mas isso, o que é que está te impedindo de você tomar uma decisão? Não, porque o outro faz isso. Isso não é o outro. Isso é uma relação que você construiu de visibilidade do outro. Se você realmente for conversar com o outro, você vai ver que o outro consegue dialogar com você. Mas aquelas amarras, aqueles muros que a gente vê que na fala, no consultório, que eles sobem, é para justamente se proteger. Por quê? Porque vem o seu ego. Quem disse que você quer estar exposto? Essa dificuldade da gente se colocar diante do terapeuta é que o terapeuta vai te mostrar que é você. Isso aí é você. Isso aí não é o outro.
E num determinado tempo, né? Porque os insights geralmente fazem com que eles corram e não voltem mais. Pronto, isso acontece, ocorre. Quando, né, você sai algumas vezes chorando do consultório, aí, poxa, se chorou é porque mexeu. Tem alguma coisa ali que eu não gostaria de ter ouvido nem visto. Quando eu me olho para dentro e vejo aquilo, que foi uma conversa, né? O terapeuta não conhece você na sua vida pessoal. Ele usa o estudo científico para dialogar com você, para levar você nessa caminhada. E é por isso que a gente não pode determinar um tempo. Tem tempo, não. Por quê? Porque ele vem com os medos, ele vem com as inseguranças. Será que eu posso contar tudo isso? Será que é confiável? Quer dizer, o sigilo, no setting terapêutico, muitas vezes, é complicado para quem está desabafando. Será que vale a pena eu dizer isso? E aos poucos, isso aí vai aparecendo num desenho, numa cor escolhida, numa fala, numa frase, em determinadas coisas que a gente observa e depois a gente volta, não é? E aí conversa. Quando eu trabalho com filmes, o interessante é exatamente esse. Eu indico filmes e aí as pessoas que estão comigo assistem no setting, estão assistindo, né? E aí a gente vai trazer que personagem mais te incomodou, o que mais você se identificou, aquela ação, de que forma você faria. Se você faria daquela forma, você se retiraria e não daria uma resposta. Então, o filme faz Ele com entra que... como uma ferramenta. Exatamente. O filme... E aí a pessoa... Porque ela vai soltar. Eu sou aquele. E vamos trabalhar, e dá para trabalhar. Aí é uma maravilha. Dá para fazer uma caminhada com o cliente, com o paciente, e uma trabalhada legal, confortável, tranquila. E que pena, nossa, está acabando, mas a gente agora está nas fases finais. Faz parte. Eu adoro. Por isso que eu digo assim, eu me realizo muito, sou uma educadora tenho quase 24 anos. A Anny tem quantos? Tem uns 20 e poucos anos, Olha, né? De educação. Sim. Eu vou dizer assim, minhas primeiras aulas começaram em 1982. Pronto. Aí a gente vê o desejo que a gente tem, a contribuição. É uma realização profissional, é uma realização humana da gente. E eu estou muito feliz por você ter vindo. Agradeço bastante. Suas palavras finais aí que a gente está concluindo. Gratidão, Ana Keila, por esse convite, foi um prazer, por essa forma de divulgação tão gostosa de conversar, tão tranquila. E eu espero que os comentários sejam bem proveitosos. Que contribuam para a nossa formação, né? Porque quando a gente escuta a fala do outro, que a gente não usa a palavra crítica, tudo é construtivo. Tudo é construtivo. E aquilo a gente pode trazer para o nosso programa, como também a gente pode melhorar outras coisas. Não é? Então, gratidão. Estamos aqui concluindo esse programa maravilhoso, que vamos deixar esse legado para as próximas e próximas gerações. Essa é a finalidade nossa, levar informações. Saúde integrativa, um abraço. Muito obrigada.